A gente prometeu que aqui no Bora Brasil a gente traria uma outra análise também do que está acontecendo agora no Oriente Médio, né? Na primeira hora da nossa programação, a gente falou sobre o que leva esses dois países, essas duas nações, a participarem desse confronto. A gente explicou toda a história que está por trás, desde o fim da Segunda Guerra Mundial e o temor também da comunidade mundial, como a Bia falou agora há pouco, em relação a esse conflito que pode se intensificar e começar a envolver outros países, como o Líbano, por exemplo. Agora, para a gente aqui no Brasil, de maneira mais direta, tirando as comunidades tanto de judeus quanto as palestinas, que nós temos em grande número aqui no país, o que isso pode trazer de consequências? Algo vai respingar na gente, do ponto de vista econômico, principalmente, né, já que a gente vive num mundo interligado? Vamos falar mais sobre isso, então. A gente convidou e, ainda bem, o André Perfeito, economista, aceitou o nosso convite para conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. André, bem-vindo. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, logo nas primeiras horas de hoje, né, já houve um movimento no mercado em relação à alta do barril de petróleo, uma alta bem significativa para acontecer em um dia só, de 5%. Isso é algo que já tem a ver com esse conflito? De que maneira mais direta que a gente pode sentir esse impacto por aqui? Olha, a alta do barril de petróleo, sem dúvida nenhuma, é consequência direta desse conflito no Oriente Médio, né? Agora tem uma questão que está sendo avaliada da seguinte forma pelo mercado, né? A dúvida que está na mesa é o seguinte: esse conflito vai se espalhar aos países da região, sim ou não? Porque se não se espalhar e ficar, vamos dizer assim, confinado à questão propriamente só da faixa de Gaza, né, o efeito tende a ser menor, né, no conjunto geral dos mercados financeiros. Eu falo isso com muita dor no coração, porque é uma tragédia que está vivendo, mas é assim que o mercado funciona, né? Vai ter uma disrupção na produção e na distribuição de petróleo? Se não tiver espalhado o conflito, resposta não, né? Agora, se você tiver uma situação que vai se espalhar isso, né, aí você vai ter reações mais agudas. Hoje, por exemplo, a alta do petróleo, né, poderia ter sido um evento muito mais dramático. Não está sendo tanto, uma porque também alguns mercados nos Estados Unidos não estão funcionando por conta do feriado, então os títulos estão parados por lá, né? Mas a reação das bolsas lá está com uma queda muito baixa, na verdade, né? Quase não dá nem para observar isso nos mercados, nos índices futuros. E aqui no Brasil, a gente usa o índice Bovespa, né, para falar da bolsa no Brasil. Só que o índice Bovespa ele é um índice que é muito sensível à variação, por exemplo, até de petróleo, né? Você tem uma empresa gigantesca que é a Petrobras, que está experimentando altas hoje por conta da alta do petróleo. Então, perceba, né, a reação no Brasil fica um pouco mais limitada. Agora, pensando para médio e longo prazo para o Brasil, eu acho que a situação, por incrível que pareça, é até benigna, tudo mais constante. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o Brasil está numa situação onde a gente está muito longe desses ruídos, desses conflitos, né? O mundo europeu, o mundo norte-americano, o mundo no Oriente Médio e até em parte da Ásia está muito tumultuado por uma série de questões que já vem se desenrolando e agora se soma mais esse problema. Então, em termos relativos, o Brasil fica uma situação, vou usar desse jeito, menos pior, né? Mas assim, fica uma situação que até tem algum espaço para avanço, né? Hoje mesmo o câmbio, né, subiu, né, 5,17, 5,18 bateu, mas de forma alguma dá para entender isso como fora do lugar, desastroso da ótica para nós brasileiros, né? Só que eu acho que ao longo dos próximos dias a situação pode se tornar bastante aguda no Oriente Médio. Não me parece um prognóstico muito positivo. Não, não mesmo. Inclusive, é o que todos os analistas têm dito, né? Que essa ofensiva mais intensa que começou hoje, né, por parte de Israel, está só no começo. Uhum. E vai perdurar, né? Né, então, essa que é a questão que é complicada, que é o seguinte, né, pensando do ponto de vista geopolítico propriamente, né, os Estados Unidos já está com um passivo geopolítico gigantesco, que é a Ucrânia, que até agora não resolveu. Né, então tem esse passivo. Agora vai se somar um outro passivo geopolítico, que é a questão de Israel. E assim, eu não quero entrar no mérito propriamente da reação que Israel foi fortemente agredido, teve um ataque terrorista sem precedente por lá, só que a solução que está sendo jogada, Israel, é uma solução que não tem como se resolver. O que eu quero dizer é o seguinte: o que está sendo noticiado, além dos ataques aéreos, está sendo feito um bloqueio de alimento na faixa de Gaza. Daqui a pouco, bota mais alguns dias, isso daí vai ficar insustentável.
E aí que esse jogo da segunda derivada, por assim dizer, que eu fico me perguntando se vai ficar tão restrito mesmo que nem parece hoje. Hoje tudo bem, né? Ficou claro que vai ser, Israel está no seu direito, por assim dizer, de reagir, com todo horror que também é isso, né? De novo, não quero, Israel sofreu um ataque terrorista, não dá para colocar dessa forma. Mas ao mesmo tempo, a solução que está sendo jogada a Israel é diplomaticamente inviável a médio e longo prazo. Isso daí talvez gere o efeito dentro daquela resposta que eu estava falando de mercado. Vai se expandir para a região? Sim ou não? Por enquanto é não. Mas se começar o Líbano se envolver, o Irã começar a se posicionar, mesmo a Arábia Saudita, que eles vão fazer um acordo, foi congelado, não vai ter esse acordo. Enfim, é muito triste, é muito doloroso isso, mas do ponto de vista do mercado, insisto, né? A questão é muito binária. Vai se espalhar ou Exatamente. não? Então, a gente às vezes fica numa tentativa aqui de futurologia, né, de adivinhação do que vai acontecer, e é difícil realmente, né? Mas só para deixar um pouco mais claro aqui para o nosso ouvinte, a gente está falando de uma expansão do conflito para outros países e aí um prejuízo ao petróleo, por quê? Por uma questão de distribuição, né? A gente está falando de países produtores de petróleo que podem acabar se envolvendo no confronto. Por tudo, né? A gente pode pensar, por exemplo, né? Vamos supor que a Arábia Saudita não resolva entrar diretamente no conflito, né? Mas ela pode diminuir a produção, isso é uma das hipóteses, né? Ou o Irã, de repente, entrando num conflito mesmo, né? Aí é uma outra situação. O ponto é, se leva a crer, como sempre, que a variável de ajuste das contradições do próprio Oriente Médio é o barril do petróleo. Se isso é verdade, isso daí, no momento atual, tem um sentido econômico muito dramático. Qual que é? A gente tem visto, todo mundo tem acompanhado, que os juros nos Estados Unidos mais longos estão subindo. Por isso até que o real perdeu, né? O dólar está ganhando força porque o juro está subindo. E está subindo porque existe um temor inflacionário. Se o preço do barril do petróleo entra numa espiral de alta por conta desse espraiamento desse conflito, e a minha angústia é que isso tende a acontecer por conta da situação absolutamente insolúvel. Não existe como você ganhar essa guerra do ponto de vista de Israel, militarmente é muito difícil conseguir isso desse jeito. Se isso é verdade, isso acontecer, temos aí um efeito lógico bastante bem encaminhado, né, do ponto de vista da decisão do investidor racional. Né? Petróleo para cima, juro nos Estados Unidos para cima, isso daí pode aí sim bater nos mercados no sentido do dólar ganhar, mas eu insisto que nós brasileiros estamos numa situação bastante diferente do resto do mundo, eu acho, né? Porque a nossa bolsa é muito sensível a petróleo, então não necessariamente é tão ruim. É terrível falar desse jeito, mas é verdade. E, por outro lado, a nossa posição geopolítica, né, e até fisicamente, não só no Conselho das Nações, pode permitir para a gente um tipo de afastamento de um mundo que está se tornando mais conflituado, né? Talvez os Estados Unidos não esteja conseguindo mais garantir a paz deles, né, por assim dizer, né? Exatamente. Agora, supondo que isso que a gente está comentando aqui aconteça, André, que haja de fato uma entrada de outros países e aí a gente veja uma sacudida bem significativa no mercado de petróleo. Bom, aqui no Brasil a gente sabe que essa questão do preço do combustível é um componente importantíssimo para a economia do governo do PT, para a contenção de juros não, perdão, dos juros também, né, mas da inflação principalmente. A Petrobras tem gordura para queimar, para assegurar um repasse imediato para o nosso consumidor? A gente consegue falar isso? Olha, temos que ver o impacto onde vai ser exatamente isso, porque quando se trata de óleo diesel, na verdade está se olhando outras regiões do mundo que exportam para a gente, não necessariamente é tão automático. No caso da gasolina hoje, a Petrobras tem gordura, por assim dizer, está 0-0, né? Não tem diferença em relação ao preço internacional, dados os aumentos recentes que foram feitos na gasolina. Então tem como a gente se blindar, né? É muito mais dramático para outros países que estão expostos a esse risco sem poder minimamente fazer nada. No caso do Brasil, a situação, por mais que a Petrobras não deva agir de forma, vamos dizer assim, intensiva no controle de preços, né? A gente sabe que tem alguma margem de manobra. Agora, me preocupa são as dinâmicas em outros países, particularmente nos Estados Unidos. Existe uma preocupação lá a respeito de inflação. Quem diria a gente falando isso, né? Nos Estados Unidos com preocupações de inflação e com preocupações fiscais. Vamos imaginar o quanto vai ser. Já teve um gasto absolutamente gigantesco com a Ucrânia. O que a gente pode imaginar que vai ser um gasto com Israel? Né? E aí, como resolve essa parte fiscal?
Então, no caso do Brasil, respondendo objetivamente, tem uma margem de manobra. Hoje os preços estão ajustados em relação ao mercado internacional. Dúvida é óleo diesel, gasolina nem tanto. Óleo diesel pode ser um problema maior. Mas, de novo, né, tem outros países que podem auxiliar nisso, né? Então, de novo, isso daí que me deixa... De novo, é difícil falar desse jeito porque a dor é muito grande em relação ao que eu estou dizendo, né? Mas nós, brasileiros, em termos relativos, não estamos tão ruins em relação ao que está acontecendo se comparado com outros países do mundo. É isso aí. É duro da gente falar mesmo, é uma análise um pouco mais fria, né, a que a gente está fazendo agora, mas é importante também para a gente trazer esse panorama para o nosso ouvinte e, enfim, entender, para além das milhares de vidas que estão sendo perdidas, o tamanho do impacto que isso daí tem na economia global. André, obrigada demais aqui pelo seu tempo, pela conversa com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. André Perfeito, economista, conversando com a gente. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, um abraço a todos. Agora